Em Brasília, denúncia de tortura e abuso de autoridade no núcleo de custódia da Superintendência da Polícia Federal, que fica no complexo penitenciário da Papuda. Um agente da Polícia Federal e 2 agentes penitenciários devem responder por improbidade administrativa, segundo ações propostas pelo Ministério Público Federal. A denúncia foi feita pelos próprios presos do complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Eles aproveitavam as inspeções do Ministério Público Federal no presídio para expor as condições de abuso e tortura a que eram submetidos. O procurador da República, Peterson de Paula Pereira, ressalta que as investigações começaram em abril do ano passado. Esses fatos decorrem da própria retaliação que esses servidores públicos faziam contra os presos, que davam notícia ao Ministério Público Federal das atrocidades que eles cometiam dentro do estabelecimento prisional, lá da Papuda. Então, o Ministério Público Federal faz o papel de fiscalizar as condições de funcionamento das penitenciárias, porque o fato do preso estar lá não significa que ele deva ser tratado de maneira indigna. Então, ele deve ser tratado com dignidade e com respeito. O presídio fica a 25 quilômetros do centro de Brasília. Hoje, o centro de detenção provisória tem quase 2.000 detentos que cumprem penas em regime semiaberto e fechado. As agressões ocorriam no núcleo de custódia da Superintendência da Polícia Federal, que fica lá dentro. Um agente da Polícia Federal e 2 agentes penitenciários foram acusados pelo Ministério Público no DF de participar das torturas. Além disso, um detento provisório também foi denunciado por supostas regalias em troca de serviços, como agressão física a outros presos. Segundo as investigações, a tortura era uma forma de represália contra as queixas e reclamações dos presos sobre o tratamento recebido no complexo penitenciário. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, no DF, afirma que não foi notificada sobre as agressões, mas ao analisar o processo se diz totalmente contrária ao comportamento dos agentes. O que chamou a atenção e que é importante frisar é que nós temos depoimento de outros profissionais, agentes penitenciários, né, que presenciaram algumas situações como essa. Tudo isso está sendo apurado, inclusive o agente que cometeu o fato, vamos assim dizer, está sendo acusado de ter cometido os atos de improbidade administrativa, está sendo processado tanto na esfera administrativa, né, na corporação dele, como também está sendo processado nas áreas judiciais. E, desse fato, ele já está afastado de suas funções desde janeiro desse ano. Para esta psicóloga, os possíveis traumas adquiridos com as agressões podem ser repassados para pessoas fora do núcleo envolvido. Ela reforça que as humilhações agravam ainda mais a questão psicológica dos detentos. Abala porque coloca ele numa situação de humilhação, de falta de valor pessoal. Então, naturalmente, aquela revolta que ele já tem pela própria condição de estar preso aumenta ainda mais. Além do que, ele também acaba generalizando isso sobre o profissional que o agrediu. E fora que nessa relação, ele não se sente sujeito, não se sente ouvido pela outra parte. Então, ou seja, ele é colocado numa condição de objeto. O agente da Polícia Federal e os 2 agentes penitenciários envolvidos nas agressões vão ser indiciados por improbidade administrativa e tortura. Eles também vão responder criminalmente pelos atos. Todos já foram afastados dos cargos, podem ser demitidos e obrigados a pagar multa de até 100 vezes o valor do salário. Procuradores da República defendem alterações no projeto de lei que cria a Comissão da Verdade, encarregada de apurar os crimes ocorridos durante a ditadura militar. Para o MPF, a comissão precisa de autonomia para investigar, com isenção, as denúncias. O jornalista Jarba Silva Marques é um dos sobreviventes da ditadura militar no Brasil. Preso por 10 anos, ele acabou conhecendo os porões da tortura do regime. As atrocidades cometidas na época contra os militantes de esquerda foram enormes, deixando sequelas até os dias de hoje. Eu era torturado cada dia em uma unidade militar. Isso porque eles queriam evitar que os ex-parlamentares do qual eu fiz assessoria, me localizassem. Então, eu fui torturado em níveis extremos durante 10 dias. E as torturas a mim feitas são torturas que trazem marcas físicas e de ordem estrutural psicossomática. Me quebraram a perna, me arrebentaram os ligamentos internos da perna direita,
eu fiquei durante 2 anos e meio, quase 3 anos, fazendo tratamento no Sara Kubitschek. Com o objetivo de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988, um projeto de lei tem a intenção de criar a Comissão da Verdade. Para o jornalista vítima do regime militar, é o mínimo que o Estado pode fazer. Essa Comissão da Verdade é um repto de dignidade dos sobreviventes, porque o que nós cobramos é do Estado brasileiro, não é dos governos. Pensando na efetividade da iniciativa, o Ministério Público Federal sugere mudanças no projeto de criação do grupo que vai investigar os crimes cometidos na ditadura militar. A ideia do MPF é aumentar a força da Comissão da Verdade. Os procuradores da República defendem alterações no período a ser examinado, na formação da comissão e no mandato do grupo. O texto do projeto de lei propõe a análise dos fatos ocorridos durante 42 anos. Tempo considerado longo demais pelo Ministério Público Federal, que sugere a investigação de 15 anos. A proposta do Executivo estabelece ainda que o grupo seja formado por 7 membros, todos escolhidos pelo presidente da República. O MPF pede a participação da sociedade nessa seleção. Também luta pela estabilidade dos integrantes no exercício da função e pela autonomia financeira. Esses pontos se referem especialmente à questão da imparcialidade e autonomia. Eu citaria a necessidade de independência, idoneidade e transparência, especialmente no processo de seleção dos membros dessa Comissão da Verdade. Na verdade, seria ideal que essa seleção fosse uma seleção pública, mediante uma candidatura pública. Este professor da Universidade de Brasília acredita que o questionamento do Ministério Público Federal é uma tentativa de fortalecer os trabalhos da comissão. As observações do Ministério Público são observações muito bem baseadas, são observações que elas têm sentido, como, por exemplo, dizer que a comissão tem que ter uma autonomia, ela não pode ficar completamente dependente, até do ponto de vista orçamentário, da Presidência da República, do Poder Executivo em geral. Isso é uma preocupação muito importante. No Ceará, o Ministério Público Federal entrou com ação pedindo que o governo do estado suspenda as desapropriações para obras do VLT. A linha que ligará o Aeroporto Internacional de Fortaleza ao Porto de Mocuripe faz parte do pacote de melhorias para a Copa do Mundo de 2014. O MPF também pediu a suspensão dos pagamentos agendados. Segundo a ação, todos esses passos só devem ocorrer depois da finalização do licenciamento ambiental da obra do VLT. Em Marília, interior de São Paulo, o MPF protocolou ação civil pública contra a União e o Estado de São Paulo para que sejam editadas normas que regulamentem o uso de sacolas plásticas pelo comércio. De acordo com o Ministério Público Federal, faltam ações para coibir a utilização excessiva do produto nos estabelecimentos. A ação pede que seja estipulado prazo de 180 dias para que o comércio se adeque à norma. O subprocurador-geral da República, Eugênio Aragão, assumiu interinamente a chefia do Ministério Público Federal. Ele é vice-presidente do Conselho Superior do MPF e, segundo a legislação, é quem ocupa o cargo até o procurador-geral ser nomeado pelo presidente da República. Veja a seguir, por recomendação do Ministério Público Federal, a Transpetro vai se responsabilizar pela remoção e recolocação dos dutos que passam pelo terreno do futuro estádio do Corinthians. E em Brasília, a Justiça Federal proíbe a expansão de um dos bairros mais nobres da cidade. Voltamos daqui a pouco.